Isso mesmo, e é um pano de copa maravilhoso de ratinha. Olha isso daqui. Mas deixa eu primeiro dar um beijo nela, Eliana. Tudo bem? Tudo bom. Olha, antes de mostrar, gente, antes de começar esse passo a passo, eu quero mostrar os outros trabalhos que a Eliana trouxe, que são maravilhosos. Olha isso aqui, de corujinha. Mostra aqui, Pedro. Que lindo. Olha, olha. Eu vou mostrar também esse aqui, porque para quem tem medo, às vezes, de fazer, olha, num tecido mais escuro, não tenha medo, né, Eliana? Isso mesmo. Eu pinto Porque todas dá para as cores de fazer, tecido. porque tem gente que tem um pouco de medo de fazer em pano escuro. Não Eu já tenha dei medo, várias fica aulas aqui bonito, sobre os tecidos escuros. né? Fica bonito assim fazer uma cor, tipo fazendo um vermelho assim pro fim de ano, Esse avental mesmo, você vê um tecido vermelho, né? E olha aqui esses aqui também super delicados com as pontinhas. E essa aqui, ó, é a aula de hoje, né? Isso é uma mesmo. ratinha, Uma ratinha de vestido. Isso, de vestido com carimbos. Ah, então vamos lá. Então vamos lá. A pele dela, o rostinho, os bracinhos e as perninhas são salmão, tá? A gente pode estar usando o amarelo pele ou o salmão bebê. Eu gosto de usar um tom mais suave, né? Então nós vamos estar usando aqui o salmão bebê, o jatobá e o marrom para fazer as sombras, tá? Então eu já trouxe um passo um pouquinho adiantado, né? Então nós vamos lá. Nós vamos estar usando pincéis de cerdas duras, aparados, que a gente já compra assim, tá? Eu gosto de hidratar, molhar e secar o pincel, tá? E aí nós vamos começar sempre com o preenchimento da cor mais clara, tá? Então nós vamos colocar a tinta no meu tecido. Eu vou seguir o risco com o meu pincel em pé. Ó, sempre que eu tiver a borda ou o contorno, eu vou entrar com o pincel em pé para que eu não borre e não fique feio, né? Então eu vou colocando a tinta, ó. Então primeiro você começa com as cores mais claras. Isso, o preenchimento sempre é com a cor clara, a cor de fundo, né? E aí eu venho trazendo essa tinta em movimentos circulares, para que não fique nenhuma mancha e para que essa tinta penetre no meu tecido. Tá? Eu vou colocando pouca tinta, ó, sempre com o pincel em pé. Você viu que a gente não consegue sair para fora, porque o pincel ele é aparado. Tá, ó. E assim eu vou colocando essa tinta em movimentos circulares. Em seguida, eu vou entrar com a sombra. Então eu vou pegar um pincel um pouquinho menor, tá? Para fazer a sombra. A sombra é uma cor escura, então é melhor colocar um pincel menor, né? Para não carregar demais. Então eu vou pegar aqui um pouquinho dessa tinta que é o jatobá, ó. Bem pouquinha tinta. Posso até tirar um pouquinho de excesso no paninho e vou fazer a minha sombra. Quando eu sei onde é que vai ter a sombra, tudo que estiver por baixo, atrás, em segundo plano, tem sombra. Tudo que estiver na frente, em cima, em primeiro plano, tem luz. Tá? Então eu coloco pouca tinta, você viu que pouca tinta resultou em bastante, não é? Exatamente, ó. Porque se carregar de tinta não dá para tirar certo, o escuro, né? É. Então eu venho, ó, esfumaçando essa tinta para que eu consiga um degradê bem bonito aqui, sem uma marca. Você está usando um pano de copa cor de rosa, Isso. né? Mas dá para fazer também qualquer cor de tecido, branco, como você viu aqui, eu pinto em qualquer cor de tecido, e não né? precisa mudar as cores da ratinha. Não. O que vai acontecer, se você usar um tecido bem escuro, você vai ter que aplicar 2 demãos do fundo, que seria a cor clara. Tá? Porque ela vai ficar um pouco transparente, tá? Só isso que vai acontecer. E em seguida, eu vou entrar com a segunda cor de sombra, que é o marrom, ó, para dar a profundidade. Então, a primeira cor de sombra, você vai ter já separação entre luz e sombra. E a segunda cor de sombra é para fazer a profundidade. Então, ela entra com menos tinta ainda. Sempre menos tinta, ó. Coloco no contorno, ó. No contorno aqui da ratinha. Vou tirar o excesso, ó. Não precisei nem lavar. E aí, eu vou esfumaçar. Essa sombra, ela tem que ficar menor que a anterior. Tá? Ela vai fazer uma marca mesmo para dar a profundidade, ó. Isso é isso. Isso eu vou fazer nela toda. Como eu falei, nos bracinhos, nas perninhas e no rostinho. Respeitando a sombra, né? Como eu adiantei o rostinho. Nessa parte aqui da boquinha dela é a parte de luz, a parte central. Então eu coloquei um pouquinho de branco primeiro e entrei com o salmão bebê. Você pode ver que ficou bem clarinha. E depois eu entrei com esses 2 tons. Então a gente tem sombra embaixo do narizinho, em volta dos olhinhos, tá? E embaixo da boquinha. Certo. Tá? Usei os 2 tons de sombra. Aí aqui eu peguei um pincel filete fininho e fiz o contorno da boquinha.
tá? O olhinho você pode estar pintando ele, desenhando a mão e pintando, ou usando o carimbinho também e pintando depois em cima do carimbinho, tá? Então, vamos fazer agora um pouquinho da parte interna da orelhinha e depois nós vamos pro vestidinho dela, tá? Ah, podemos fazer o pelinho, né? Aqui o cabelinho dela e os pelinhos. Isso. E podemos também colocar a luz aqui em cima. Desculpe que eu me adiantei um pouquinho. Eu quero ensinar tudo, né? Então, vamos lá. Eu vou entrar com a luz, né? Como eu pus o branco aqui, então a parte central aqui, a parte da luz aqui, ó, é a parte de cima. Com o branco. Da mesma forma que eu preenchi aqui, eu vou colocar aqui, ó. É a parte que a gente vai iluminar. Porque o tempo nosso é curto, né? E eu gosto de ensinar a maior parte possível de detalhes para nossas amigas. Então, mas é importante, né? Porque elas esperam tanto por essa aula, né? Os detalhes, e pintura faz tão bem, né? É verdade. Eu agradeço demais o carinho da Renata e de todo mundo, né? Que entra em contato comigo, que deixa um carinho comigo. É muito gratificante. Que Deus abençoe a todo mundo, né? E vocês também aqui na emissora que está sempre me convidando para vir aqui. Muito obrigada, viu? Bom, eu coloco esse branquinho, vou lavar o meu pincel, vou secar e vou esfumaçar sem tinta nenhuma, para ficar o mesmo degradê. Tanto do escuro para o claro, quanto do claro para o escuro, sem ficar marcas. Você consegue ver um degradê de tons, né? Porém, sem marcas. Ó, isso aqui. E aí, pra gente fazer os pelinhos, eu gosto de fazer os pelinhos assim, com a tinta ainda úmida. Então, nós vamos procurar um pincel que seja um pouquinho firme, né? Aí, cada um vai ver o seu pincel em casa que gosta mais, ó. Então, aqui eu vou pegar aqui a minha tinta assim, ó. E o pessoal quer o molde da ratinha depois, viu? Eu já enviei pra Camila. Depois vai ter tá? no site para quem quiser o molde da ratinha. Isso. De vestido. E aí aqui você vai vir traçando tracinhos fininhos para você fazer o cabelinho dela e os pelinhos dela, ó. Você encosta o pincel e você vem puxando assim. Você pode estar fazendo com pincel filete, aquele de contorno, ou com esse daqui. É assim que eu fiz todos os pelinhos da ratinha. Quanto tempo você demora para deixar a ratinha pronta? Olha, você pinta um dia, num tecido claro, você consegue finalizar a pintura num dia, né? Eu pinto devagar, porque eu gosto de pôr muita coisa, muito detalhe, né? Então, você demora um dia inteiro ou uns 2 dias, né? Para deixar a peça finalizada. Mas o resultado final é bem bonito, né? Eu acho que vale a pena, né? Vale. E é uma terapia também, uma terapia, né, Eliana? É muito gostoso, como eu falei para você, né? Fazem 9 anos que eu estou apresentando esse meu trabalho aqui nas TVs, né? E agradeço muito a TV Século XXI e a todas as outras emissoras que abriram as portas para que eu pudesse ensinar um pouquinho do que eu sei, né? Para pessoas que não têm acesso, elas não têm, moram, né? O programa atinge todas as regiões. Pessoas que moram longe, né? Então elas não têm acesso, a cidade delas não tem acesso a nada e elas aprendem com essas aulas aqui. Muitas dizem que saem da depressão. E a Rede Século XXI atinge o Brasil inteiro. E fora do Brasil também, devido à internet, né? É verdade. Recebo muitas ligações de fora. Então, essas pessoas, elas dizem que saíram da depressão, com as aulas todas que são expostas aqui, né? Nós fazemos amigas, como a Renata, né? Com certeza. Amigas que não conhecemos, né? E agora a gente vai dar uma paradinha, rapidinho. Vamos para o intervalo, mas bem pequenininho. E daqui a pouquinho a gente termina esse passo a passo com a Eliana.